O povo da província de Kangwon, com o coração leal de assumir na vanguarda a materialização dos planos e intenções do Comitê Central do Partido, está criando experiências exemplares de cumprimento das políticas partidistas por meio de uma luta patriótica perseverante e está elevando a honra de pioneiro da autoconfiança. Para que todo o povo aprenda o espírito de Kangwon e impulsione uma nova fase dinâmica de desenvolvimento integral, é importante assimilar profundamente a sua essência. O estimado camarada Kim Jong-un disse: é preciso fazer com que todo o país aprenda o espírito de luta do povo da província de Kangwon, o espírito da província de Kangwon. Então, qual é o núcleo do espírito da província de Kangwon? Antes de tudo, é a perspectiva ideológica firme de que as políticas do partido devem ser implementadas incondicionalmente. O que caracteriza o mundo espiritual do povo da província de Kangwon é que ele não pesa nem mede as políticas do partido. Por mais novas e vastas que sejam as tarefas, se o partido desejar, devem ser transformadas em realidade sem hesitação. A determinação ideológica de cumprir absolutamente a vontade do partido, a postura revolucionária de entregar a própria vida sem vacilar pela concretização dos seus planos, esse é o aspecto espiritual e moral do povo da província de Kangwon. Do partido, não há direito de recuar, há apenas a obrigação de executá-las. Dotados dessa nobre consciência e do espírito de luta decidido, o povo da província de Kangwon pôde concluir a construção das 6 centrais que havia prometido ao partido e apresentar ao Comitê Central o relatório de vitória e de conclusão. A disposição combativa de perfurar, palmo a palmo, túneis de água mesmo em meio a repetidos desmoronamentos, de avançar nos trabalhos de escavação mergulhando em águas geladas sob o frio intenso, de reconstruir as barragens levadas por desastres naturais. Essa disposição de luta até o fim torna-se um exemplo que todo o país deve aprender. A atitude e a posição adotadas diante das políticas do partido tornam-se o ponto de partida para apoiar sinceramente os planos do partido e dedicar tudo para concretizá-los. Quando as políticas do partido são aceitas de forma absoluta e incondicional, então se manifesta tanto o espírito de sacrifício que se entrega sem hesitação à luta revolucionária quanto a sabedoria capaz de transformar o impossível em possível. Para alguém que possui a firme posição de nada conhecer além das políticas do partido e a convicção inabalável de que, seguindo-as, a vitória é certa, não pode jamais surgir a atitude de discutir as políticas do partido ou negligenciar sua execução. Quando o juramento feito ao partido coincide com a prática, como no caso dos moradores de Kangwon, é possível elevar a honra de ser seguidor absoluto das políticas do partido e executor rigoroso delas. O núcleo do espírito da província de Kangwon é também a postura de que ninguém realize em seu lugar a implementação das políticas do partido e de que o caminho da própria sobrevivência deve ser aberto por si mesmo. Essa é a disposição de luta arraigada no povo da província de Kangwon. A construção das centrais, acompanhada de lutas duras e penosas, não foi somente um trabalho para resolver o tenso problema elétrico, mas uma grande batalha criadora que demonstrou plenamente o espírito de autossustentação e autodeterminação do povo da província de Kangwon. Sabendo melhor do que ninguém que a confiança em sua própria força é o motor que transforma sua unidade em modelo na implementação das políticas do partido, os moradores da província de Kangwon puderam criar engenhosas ideias e novos métodos construtivos jamais imaginados em tempos normais. Puderam erguer os pilares das barragens em curto prazo mesmo sob condições desfavoráveis nas quais equipamentos de transporte não podiam ser utilizados, e concluíram, com sua própria força e sabedoria, a montagem de condutos de pressão que se dizia ser impossível sem helicópteros. As imponentes barragens das centrais são torres de méritos erguidas pelo espírito de autoconfiança e luta árdua do povo da província de Kangwon, e os túneis de água, estendidos profundamente, são frutos milagrosos abertos palmo a palmo com o anseio de desenvolver sua região com suas próprias muitas coisas e de haver inúmeros problemas. Para esses representantes da autoconfiança não existia nada impossível. A luta do povo da província de Kangwon demonstra de forma eloquente que, quando se espera que alguém ajude ou se depende dos outros, nada pode ser realizado, porém, quando se manifesta o espírito revolucionário da autoconfiança, é plenamente possível transformar a própria região em um paraíso de felicidade mesmo nas condições mais desfavoráveis. Quando todo o povo, assim como os criadores do espírito de Kangwon, dotados do caráter e temperamento firmes de avançar resolutamente pelos caminhos mais difíceis sem jamais sucumbir até alcançar o fim, erguer sucessivamente as riquezas da autoconfiança e os monumentos da criação, então,
Conforme os planos e intenções do Comitê Central do Partido, a base de desenvolvimento independente de todas as regiões será fortalecida, e uma fase ascendente de revitalização nacional se abrirá de maneira ainda mais dinâmica. Rim Kam-yong, Rodon Simon